Olá, amante do idioma! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar aqui do inglês, né, com a série do Batman. Na realidade é um filme assim em forma de desenho, né, onde a gente vai ouvir algumas coisas assim relacionadas, né, da conversação do inglês. Onde eu vou estar abordando aqui, apontando alguns equívocos que ocorrem na língua quando a gente está falando o idioma de forma coloquial. Então, eu sempre friso isso, estou sempre falando que a gente aprende a maneira correta de falar o idioma, o que é muito bom, tá? Sou completamente a favor, até porque eu defendo isso, mas também eu acredito na possibilidade de você aprender como as pessoas se comunicam, né? E aqui a gente vai ver isso, que vai fugir muito essa questão das regras que a gente utiliza nos cursos tradicionais, né, por gramáticos, e assim a gente vai entendendo e ver como é que eles falam no dia a dia mesmo. Foge totalmente disso. O que é muito bom você aprender a maneira correta, mas saber também como é que eles falam no dia a dia, que eles quebram essas regras aí de gramática, tá? E nisso a gente vai ver aqui nessa série, nessa minissérie aqui do Batman, né, que é um filmezinho bem curtinho que eu separei aqui, um trecho, para poder a gente trabalhar essa conversação e você ver, né, a forma dos vocábulos ali funcionando com as palavras. E nisso a gente vai estar trabalhando e você pode usar também no seu dia a dia, que tá tudo bem, não tem problema nenhum, desde quando você saiba que é uma linguagem coloquial, ou seja, é a linguagem totalmente equivocada para os padrões cultos. Se você vai fazer uma prova, por exemplo, de um concurso ou coisa do tipo, já não vai servir esse tipo de conteúdo, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos iniciar com o nosso vídeo aqui, vendo o trecho aí dessa sériezinha, tá? Vamos lá! Joker. That's right, Max. It is I. Damn you! And Harley Quinn. Oh, but you have to admit, we really had you going there, didn't we? That's enough. What are you playing at this time, Joker? Haven't you heard? Everyone's been calling me Dairoku Tinmao, the Demon King, the most powerful man in Japan. But you can call me Lord Joker. Well, I never really wanted to be a lord. It wasn't what you would call an aspiration. But when life throws you time travel, sometimes you gotta make travel aid. Guess I have that monkey to thank for this. If it wasn't for his stupid machine, this tiny island would have never been on my itinerary. I have to say I've really enjoyed the sushi here. Mwah! It's even better with some sauce. Bom, então a gente ouviu aqui um trecho, né, dessa conversação. Óbvio, é um pouco difícil de você entender, mas eu vou estar explicando aqui porque é falado muito rápido as coisas também, tem muitas contrações, tem muita informalidade, então foge muito daquela regra de você estar pegando a gramática, né, e aprendendo daquele jeito e as pessoas falando como se fosse, sabe, detalhe por detalhe, e a gente não vê isso, né? E é assim que é no dia a dia, muitas das vezes. Então vamos lá, vamos por trecho para a gente poder entender cada parte aqui dessa conversação, tá bom? Então vamos lá, vamos ouvir agora cada texto detalhado. E eu vou estar explicando aqui. What? The Joker. That's right, Max. It is I. Damn you! And Harley Quinn. Bom, a começar aqui com essa parte, né, que ele fala What? The Joker? Ele meio que se surpreende, tipo, What? The Joker? É bem simples, né? Que? Coringa? The Joker. Alright? Que é o Coringa. The Joker, right? E aí o Coringa aparece atrás dele, né, e fala meio que sussurrando That's right, Bats. Né? Bats é uma maneira de você falar, é morcego, né, na realidade. That's right, bats, alright? Morcegos seria o plural. Mas that's right, bats, né, é uma maneira de você
fala Batman, né, que é o homem morcego, mas Bats é a abreviação do homem morcego, que é o Batman, né? Quem fala Batman, mas é Batman, right? A gente fala Batman, né? Só que o correto é Batman. Batman, que é homem morcego em inglês, tá? Então, that's right, Bats, é como ele fala. That's right, Bats, it is I, né? It is I, it is I, normalmente it is. It is I. Aqui você já percebe um erro, né, de estrutura gramatical. Não se fala em inglês it is I, tipo, é eu, né? Ele falou meio que isso, é eu. Sim, Batman, com certeza, exato, é eu. Entendeu? Que ele fala The Joker, o Batman, e o Coringa diz That's right, Bats. Correto, exato, Batman, né? Exato, Batman. Seria exato, morcego. Exato, Bats. É eu, né? Então, a gente não fala é eu, e sim sou eu. Só que em inglês você não usa it is I, você usa it is me, right? It is me. A gente usa o pronome oblíquo e não o pronome do caso reto. A gente vai usar o pronome do caso reto quando a gente vai dando sequência a uma oração, entende? Nesse caso, ele finaliza. Então, sou eu, é eu, it is I, ele fala assim. Então, seria it is me, alright? Essa seria a forma correta. Mas, para você já entender como é falado o idioma, né? Então, percebe-se que existe equívocos aí, né? Que é absolutamente assim, normal na linguagem do dia a dia. E é importante você saber. E aí o Batman diz, damn you and Harley Quinn, né? Esse damn you é uma interjeição, né? Damn you, que é uma espécie de você dizer maldição, maldito, tá? Darn you, right? Darn you. And Harley Quinn, que é a Arlequina, né? Que é o nome da cidadã que está ali com, né, supostamente apoiando sempre o Coringa, alright? Vamos ouvir agora o que é que o Coringa responde aí com toda essa... Na realidade, o que é que ele fala, né? Em relação ao que Batman falou aqui, ficou surpreso com a situação. Vamos dar continuidade aqui. Oh, but you have to admit, we really had you going there, didn't we? Bom, The Joker, que é o Coringa, ele diz assim, but you have to admit, you have to admit it. É muito comum, you have to admit. Né? Você tem que admitir, admitir isso, to admit it. But you have to admit, we really had you going there, didn't we? Right? We really had you going there, didn't we? Aqui ele diz o seguinte, né? Mas você tem que admitir, nós te pegamos lá, né? Nós te pegamos indo para lá, não foi? Entendeu? Meio que isso. We really had you going there, tá? Não é muito comum assim você usar had you, né? No caso, normalmente aqui eu usaria o got, né? Pegar no sentido cat, dependendo, né? Mas também existe essa possibilidade de você usar had, né? Had someone, né? No caso do passado, have someone, né? Had you going there, didn't we? E aqui a gente tem um tag question, né? Tag question que é didn't we, não é mesmo? É uma confirmação. Ou seja, tag question, como eu usei aqui no caso we really, no caso do Coringa, né? We really had you going there, é uma frase afirmativa e essa frase ela está, além dela ser afirmativa, ela usa aqui o simple, no caso simple past. Se você usa o simple past na afirmativa, na negativa também você vai usar o simple past, tá? No tag question. Você nega. Então, we really had you going there, didn't we? Alright? Então, a sentença é afirmativa, o tag question, que é esse didn't we, né? Vai ser no simple past, vai ser negando, né? Vai ser na negativa, beleza? Então, sempre é assim. Quando a sentença ela inicia negando, a tag question vai ser afirmando. Quando for oposto, né, no caso aqui, como está aqui, que a sentença é afirmativa, a negação vai vir na tag question, tá? Então, você vai negar na tag question, como ele fez aqui, corretíssimo, alright? Vamos ouvir agora o que é que o Batman diz sobre isso, tá? Então, como vocês ouviram, né, aqui, você tem que admitir que nós conseguimos te pegar lá, não foi? Te pegamos lá, dessa maneira. Vamos ver agora o que é que o Batman diz sobre isso. That's enough. What are you playing at this time, Joker?
Bom, então o Batman ele faz uma pergunta, o Batman, né? Faz a pergunta. A gente fala Batman, né? Fica aquela coisa viciosa. O Batman. Batman ele diz o seguinte: That's enough. What are you playing at this time, Joker? Olha só, veja só. That's enough é uma maneira de você dizer o seguinte: chega, basta. Entendeu? É o suficiente, já basta. That's enough. É quando a pessoa está falando de algo e que você não quer que ela prossiga com aquilo. Ah, já chega, já está de bom tamanho. Vamos para o que interessa. É basicamente isso. Basta, chega. That's enough. Toda vez que você quiser expressar isso, você usa that's enough. E aí ele faz uma pergunta, veja só como ele pergunta aqui, ó. Ele fala assim, ó, What are you playing? What are you playing at this time, Joker? What are you playing at this time, Joker? Dessa maneira que ele fala. What are you playing at this time, Joker? Ele não fala What are you playing? Que seria a forma correta, né? At this time, Joker. Essa é a forma correta. Você usar o verbo to be, né? Porque o que é que você está planejando? Mas quando fala bem rápido mesmo, basicamente eles cortam isso. Então, what are you playing? É muito comum você ouvir isso. What are you playing at this time, Joker? É a mesma coisa. Por exemplo, do you speak English? Você ouvir a pessoa falar you speak English sem usar o do. Nesse caso aqui, ele não usa o are, né? Ele fala what are you playing? What are you playing at this time, Joker? Então, é importante você já se conectar com esses molejos do idioma, né? Porque você pode, tipo, pô, o que é que ele disse? Ele não falou what are you, né? Então, what are you playing? What are you playing at this time, Joker? What are you playing at this time, Joker? Right? Então, duas formas possíveis, né? Claro que what are you playing é errado. Se você for fazer isso numa prova, vai ser complicado. Então, é importante você conhecer o correto, mas saber que na linguagem formal você pode usar assim, tá bom? Mas não é correto, tá bom? Então, ele pergunta o seguinte, basta, o que você está planejando dessa vez, Coringa? É a pergunta que ele faz. Então vamos ouvir o que é que no caso o Coringa aqui está planejando. Vamos lá. Haven't you heard? Everyone's been calling me Dairoku Tinmao, the Demon King, the most powerful man in Japan. But you can call me Lord Joker. Bom, então o Joker, que é o Coringa, ele diz o seguinte, haven't you heard? Tipo, você não soube? Você não tá sabendo? Haven't you heard? Você não ouviu dizer? Basicamente é isso aqui. Everyone's been calling me Eita, essa palavra é complicada, hein? Dairoku Tinmao. Dairoku Tinmao não é algo que vem do inglês. Eu não sei nem a origem disso aqui, mas é uma espécie de demônio, né? Rei do demônio. Né? Mas é isso. Everyone's been calling me Dairoku Tinmao. Né? Todos estão me chamando de Dairoku Tinmao. The Demon King, é o que ele diz, né? The Demon King, né? O rei do demônio. The most powerful man in Japan, que aqui seria o superlativo que ele usou, the most powerful man in Japan. No caso, o homem mais poderoso do Japão. But you can call me Lord Joker. Bom, Lord é senhor, né? Mas é um senhor voltado para majestade, ou seja, para rei. Então, Lord Joker, né? Então ele diz assim, você pode me chamar de Lord Joker, ou seja, o senhor Coringa, nesse aspecto de majestade. Então essa a pergunta que ele responde do Batman, né? Você não soube? Todos estão me chamando de Dairoku Tinmao. Atenção aqui para o seguinte, everyone's been calling me, né? Everyone's been calling me. O que é que acontece? Aqui é o uso do Present Perfect Continuous. Esse everyone seria everyone has been. A contração do verbo to be do verbo to has, no caso to have, na terceira pessoa o has, é a mesma, tá? Vai ser everyone's, só que você vai perceber isso com o contexto. No caso aqui, a gente está usando o particípio do passado do verbo to be, o been. Então, logo eu entendo que é everyone has. Apesar de que a contração tá everyone's, que é a mesma do verbo to be, mas é everyone has, alright? Então, everyone's ou everyone has been calling me. Ou seja, todos estão me chamando de Dairoku Tinmao. Por que que eu não posso usar aqui nesse caso? De poder eu posso, né, que esteja errado. Mas por que que ele não usou, né, everyone is calling me, no caso, todo mundo está me chamando. Não usou o present continuous, né? Por que não? O present continuous tense, ele usou o present, no caso, o present perfect continuous.
ao invés de usar o present continuous. Por quê? Porque, por exemplo, quando eu falo todos estão me chamando de Daraiko Timao, quando eu uso everyone is calling me, eu estou querendo dizer que isso começou agora. Todo mundo está me chamando assim. Começou agora. Quando eu uso o present perfect continuous, eu quero dizer que isso não começou agora. Isso começou lá atrás e continua acontecendo agora. Ou seja, as pessoas ainda me chamam, já me chamavam e continuam me chamando, entendeu? Por mais que a tradução seja semelhante, a ideia é diferente, entendeu? Então, quando eu uso everyone is, no caso, everyone is calling me, eu estou querendo dizer que começaram a me chamar agora, todo mundo está me chamando, começou agora. Quando eu falo everyone's been, ou que é everyone has been calling me, eu estou querendo dizer isso, que isso não aconteceu agora, continua acontecendo, mas aconteceu lá atrás, entendeu? É algo que está em percurso ainda. Então, por isso ele usou everyone has been calling me, que no caso everyone's been calling me Daraiko Timao, right? Então, só explicando aí, que é uma estrutura já para um nível avançado, né, que é o present perfect continuous, mas aqui para dar uma ideia de como é que funciona isso aqui, tá ok? Então fica assim a frase: você não soube, todos estão me chamando de Daraiko Timao, o rei do demônio, o homem mais poderoso no Japão, mas você pode me chamar de Senhor Coringa, alright? Então vamos continuar aqui com o que ele diz aqui no resto da frase, vamos lá. Well, I never really wanted to be a lord. It wasn't what you would call an aspiration. But when life throws you time travel, sometimes you gotta make travel aid. Bom, continuando, as frases do Coringa não é nada fácil de entender, é um nível bem mesmo avançado, até mesmo pessoas que estão no nível avançado têm dificuldade de entender esse diálogo porque ele é muito informal, entendeu? Então, a gente está trabalhando justamente isso, para a gente acostumar com essas informalidades do inglês. Então, vamos lá. Coringa diz assim, ó: Well, I never really wanted to be a lord. It wasn't one would call aspiration, but when life throws you time travels, sometimes you gotta make traveling. Isso é o que ele diz, alright? Então, o que quer dizer, ó? Well, primeira parte aqui, ó. I never really wanted to be a lord. Ele diz o seguinte: eu nunca de fato quis ser um lord, um senhor, uma majestade, né, nesse aspecto. Nunca quis, alright? E aí ele fala: It wasn't one would call aspiration, né? Não era algo que alguém chamaria de aspiração, não era algo assim que alguém chamaria de aspiração, não era uma coisa assim que você pode chamar de aspiração, tipo isso. Não seria, né, também, né? Não era que se chamaria de aspiração também, você pode traduzir dessa forma. It wasn't one would call aspiration. Deixa eu atentar para o one aqui o seguinte, tá? O one, ele é muito conhecido como numeral, número 1, tá? Só que também o one, ele é usado para evitar repetições, que a gente tem o one e tem o ones por plural, substantivo singular one, substantivo plural ones, né? Inclusive tem até um vídeo aqui de one e ones, vou deixar um cardzinho aí para que você possa acompanhar depois. E também temos a possibilidade de usar o one como alguém, por exemplo, pode ser alguém, né? Qualquer pessoa, no caso, também, entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó, it wasn't, não era algo, né? Não era, nesse caso, não era que se chamaria, né? Que se chamaria, pode ser qualquer pessoa, alguém, qualquer pessoa chamaria aspiração, entendeu? Então, não era algo que se chamaria aspiração, percebeu? Então, o one, ele tem essa coisa, não é algo que alguém chamaria aspiração. Qualquer pessoa, one também, ele é usado para substituir pessoa, mas de modo generalizado, não de um modo específico, pessoa, como people, por exemplo, tá? Então, o one também é usado dessa forma, alright? E continuando o diálogo, ele diz assim, ó: But when life throws you time travels, right? Sometimes you gotta make traveling. Vamos lá. Então, but when life throws you time travels. Quando a vida te lança ou te dá, né, viagens no tempo, ok? É isso que ele diz. Quando a vida te dá viagens no tempo ou quando a vida te lança viagem no tempo, o verbo to throw é lançar, mas nesse caso você pode trazer com a ideia de dar, nesse sentido de lançar viagens no tempo. Sometimes you gotta make traveling. Às vezes, você tem que fazer a viagem, tá? Então, sometimes you gotta make traveling. O
que acontece aqui, ó? You gotta make it traveling. To make traveling é fazer viagem, viajar, né? Você pode usar to travel ou to make traveling, right? Como ele usou aqui. O gotta, ele vem do have got, right? Os britânicos, eles usam muito assim, you have got, alright? Só que o que acontece? Os americanos, eles abreviam muito. Então, o you have got, que é o mesmo que você falar you have, né? You have got, eles tiraram o you've e ficaram you got, né? You got, depois you got to, por exemplo, you got to, que é a mesma coisa, you got to make traveling, alright? You got to. E aí pegaram, abreviaram ainda mais, esse got to, pegaram o got com to e gotta, tá? Aí cortaram to, ficou gotta. E aí os americanos falam assim, you gotta make traveling. Mas seria um padrão como you've got to make traveling. You've got to make traveling. Que é o mesmo que você falar you have to make traveling, right? E aí you gotta make traveling. Sem o to, ele contrai com got to, vira gotta. Percebeu? Então é muito usado gotta de maneira informal. You gotta make traveling. Você tem que fazer a viagem. Para finalizar, vamos ouvir a última parte aqui do trecho. Oh, guess I have that monkey to thank for this. If it wasn't for his stupid machine, this tiny island would have never been on my itinerary. I have to say I've really enjoyed the sushi here. Mwah! It's even better with some sauce. Bom, e o Coringa segue dizendo, guess I have that monkey to thank for this. E aí ele diz assim, né? Aqui também tem uma outra situação que ele fala, que deveria falar I guess I have, né? That monkey to thank for this. Né? Eu acho que eu tenho que agradecer aquele macaco. Ele está falando já de uma terceira pessoa, né? Então, I have that monkey to thank for this. Guess I have that monkey to thank for this. Literalmente, ele falou o seguinte, acho que tenho aquele macaco para agradecer por isso. Acho que eu tenho aquele macaco para agradecer por isso. Né? O que não é muito diferente de você falar, né? Eu acho que eu tenho que agradecer aquele macaco. Eu diria, I guess I have to thank that monkey for this. Né? Estruturaria melhor, mas ele meio que inverteu as ordens aqui, o que não faz diferença. E aí ele diz assim, if it wasn't for his stupid machine. If it wasn't for his stupid machine. O que ocorre aqui? Ó? Aqui a gente tem um condicional, né? If it wasn't for his stupid machine. Que seria, né? Se não fosse a máquina estúpida dele, a máquina idiota dele. Só que aqui a gente deveria usar o quê? O if, no caso, it weren't. Né? It weren't, não wasn't, porque a gente está usando o subjuntivo, né? Que dá uma condição, não é nem um condicional, é o subjuntivo. Então, você não pode usar o wasn't, teria que usar o weren't, right? If it weren't for his stupid machine, tá? Ao invés de wasn't, mas usou wasn't, vai traduzir dessa ideia também, tá? Ocorre esses equívocos de conjugação, principalmente para o subjuntivo, tá? Então, se não fosse aquela máquina, no caso, se não fosse a máquina estúpida dele. Aí ele diz, se não fosse a máquina estúpida dele, this tiny island would have never been on my itinerary. Right? Então ele diz assim, aquela ilha minúscula nunca teria sido meu itinerário, né? This tiny island. Tiny quer dizer pequenininho, minúsculo mesmo, tá? This tiny island, tá? Island é ilha. This tiny island would have never been on my itinerary. Aquela ilha minúscula nunca teria sido o meu itinerário. E aí ele segue dizendo, I have to say I've really enjoyed the sushi here, right? I have to say, eu tenho que dizer, I have to say, I've really enjoyed the sushi here. Eu realmente curti o sushi aqui, né? Eu realmente curti. Sushi é uma comida japonesa, né? Então, I've really enjoyed. Enjoy quer dizer curtir, gostar, entreter-se, tá? Então, I've really enjoyed the sushi here. Eu curti, eu gostei do sushi aqui. E aí ele segue dizendo, finalizando, it's even better with some sauce. It's even better with some sauce. Que basicamente é, fica ainda melhor
com um tempero, com molho. E aí ele vai lá e despeja aí, simbolizando o molho, né, no sushi, que para ele seria o Batman. Vamos ouvir novamente essa conversação. What? The Joker? That's right, Max. It is I. Damn you! And Harley Quinn. Oh, but you have to admit, we really had you going there, didn't we? That's enough. What are you playing at this time, Joker? Haven't you heard? Everyone's been calling me Dairoku Tinmouth, the Demon King, the most powerful man in Japan. But you can call me Lord Joker. Well, I never really wanted to be a lord. It wasn't what you would call an aspiration. But when life throws you time travel, sometimes you gotta make travel aid. Guess I have that monkey to thank for this. If it wasn't for his stupid machine, this tiny island would have never been on my itinerary. I have to say I've really enjoyed the sushi here. Mwah! It's even better with some sauce. Bom, então é isso, amantes do idioma. A ideia aqui é trazer esse diálogo para que você possa entender que nem sempre as coisas vão funcionar do jeito que a gente aprende nas escolas, né? Eu costumo sempre dizer, o que se aprende na escola não se aprende na vida, né? O dia a dia, a vida, com tudo, não só com o inglês, é totalmente diferente do que a gente aprende na escola. O que não desfavorece é aprender lá. O que eu sempre defendo é que nós devemos abranger o nosso conhecimento, não só para o aspecto da escola, mas também para a vida. Então, aqui é um retrato, né, de que eu trouxe sobre essa questão de informalidades, de onde você vai estar ouvindo coisas, né, que é o inglês mesmo do dia a dia, e que você não vai entender muitas vezes por isso. Por essa dificuldade ocorre muito por isso, por conhecer e dominar muito bem as regras, acaba que a gente não consegue, né, entender essas coisas informais, tá? Então é isso, eu vou deixar o link aí na descrição, tá? Do PDF dessa conversação, para que você possa baixar depois, aí acompanhar também, tá ok? E extrair os vocabulários, né, que você acha interessante para poder usar no dia a dia. É importante você colocar isso em frases, né? Pegar essas frases aí e colocar também coisas que você aprendeu, marcar, fazer as suas anotações, tá bom? Então é isso, amantes do idioma, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos vemos nos próximos e see you in the next one.